Salve família, professor Henrique André na área, vamos para mais uma aula? Bom, hoje eu quero falar sobre alguns elementos valiosos para a gente que vão desde a regionalização, aspectos econômicos, agricultura, envolvendo não só o Brasil, mas também um pouquinho falando dos Estados Unidos. Então, bora trabalhar? Bom, o ponto de partida para a gente analisar tudo isso que eu vou destacar para a gente aqui é o seguinte: quando a gente pensa no território brasileiro composto por 5 macro-regiões, a gente sabe muito bem quem é o órgão responsável por isso, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou seja, ele apresentou 5 grandes regiões para poder organizar o Brasil, se é que assim eu posso dizer. Organizar sob qual prisma? Bom, se você pegar alguns elementos de ordem econômica, cultural, histórica, você vai perceber que essas áreas demarcadas, separadas pelo IBGE, elas têm algumas semelhanças, apesar das suas particularidades, elas têm alguns pontos que se conectam. Por isso que a gente vê alguns elementos alinhados do próprio Nordeste, repetindo mesmo com suas diferenças. Tá, mas e daí? E daí que está alinhado a um conceito geográfico, ao conceito de região. E basicamente, de forma bem simplista, seria separar o espaço de acordo com critérios específicos. Então analisa comigo que a gente pode fazer isso não só com o país, a gente pode fazer isso em escala global ou a gente também pode fazer isso em escala local. Muito provavelmente você deve ter alguma área próximo do lugar que você mora, da região que você mora, melhor dizendo, ou do teu endereço, vou melhorar dessa maneira, porque cada palavrinha aqui errada ela pode soar um conceito diferente e eu não quero confundir a tua cabeça. Então pensa comigo, quando você mora em um espaço, uma área que fala assim, olha, não vai naquela região, porque aquela área ali ela é muito perigosa, né? Então você fala, opa, por que aquela área é perigosa e outras áreas já são áreas mais nobres, né? Ou áreas que já são mais agradáveis, ou tem um público que é bom de se relacionar. Tudo isso você está fazendo uma regionalização ali de acordo com o critério que você está utilizando. Talvez violência, segurança. Então observe como a gente pode utilizar esse conceito geográfico, né? Mesmo sem saber que ele é um conceito. Tá, mas voltando para a ideia da geografia, e de forma técnica a gente falando, o IBGE fez essa avaliação. Então com isso consolidou-se as 5 macro-regiões. Essa é uma estrutura oficial do nosso país e que a gente segue ela com base de referência. Só que outras leituras referentes a como o espaço do nosso país ele se desenvolve, como as relações humanas, econômicas e outros critérios também foram feitos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Pedro Pinchas. O que esse cara fez? Bom, ele já usou o panorama como critério, o critério geoeconômico. Bom, dentro desse critério ele fez uma avaliação do Brasil, entendendo o quê? Que algumas regiões se relacionam de maneira mais fluida economicamente e outras nem tanto. Então, para destacar isso com muita excelência, a gente vai pegar o mapa do IBGE e vai o quê? Tirar ele de cena e colocar o mapa do Pedro Pinchas. O mapa do Pedro Pinchas, ele coloca aí 3 macro-regiões, sendo o Centro-Sul aquela que tem uma maior fluidez econômica. Observe, por exemplo, como os grandes eventos eles se dão especialmente no Sudeste brasileiro, até no Sul, né? O Centro-Oeste tem sua relevância no caráter político e também agropecuário. Então observe, por exemplo, como redes de grandes empresas, eventos internacionais, estruturas mais sofisticadas de tecnologia, elas se alinham no centro-sul do Brasil, diferentemente do norte e do nordeste brasileiro, que se apresentam como áreas aquém, tanto no que tange a densidade demográfica, quando a gente fala do norte, ou desenvolvimento tecnológico, e isso também se aplica ao desenvolvimento econômico, principalmente, né, no nordeste brasileiro. Claro, pessoal, a gente não pode ser insensato e falar que isso tudo ocorre de maneira homogênea. Afinal de contas, você sabe muito bem que o seu país ele tem algumas áreas que têm maior desenvolvimento. O Nordeste, por exemplo, tem a região de Camaçari, que tem um grande desenvolvimento industrial, ou também a gente pode falar de alguns parques tecnológicos também apresentados no Nordeste, ou universidades que se destacam. Mas a leitura do Pedro Pinchas, se a gente fizer um olhar macro, é coerente dizer que essas áreas do Centro-Sul são as que têm uma maior desenvoltura, essa palavra é boa, uma maior desenvoltura econômica, uma maior musculatura econômica, beleza? Então essa é a proposta. Tá fazendo sentido da aula? Obviamente não esquece, né, de dar aquele like, aquela curtida. Bom, o seguinte, dentro disso também, o que eu quero que vocês percebam? Que essa estrutura do Centro-Sul, ou melhor, das regiões geoeconômicas propostas por Pedro Pinchas, elas não respeitam os limites do IBGE. Então observa como, por exemplo, o estado de Minas Gerais, alguma parte ele vai se comunicar mais com o Nordeste e outra parte com o Centro-Sul, o mesmo vale para o Mato Grosso. Então isso tudo nos mostra o quê?
que um estado ele pode ter uma fluidez econômica maior em uma porção e outra não, tá bom? Fica atento a esses detalhes aí. Bom, além disso, outra pessoa propôs uma leitura distinta, né, dentro dessa estrutura. E essa pessoa foi nada mais nada menos do que Milton Santos. O estudo do Milton Santos, do geógrafo Milton Santos, ele vai trazer agora 4 regiões, onde nós temos Nordeste, Amazônia, região concentrada e, obviamente, região Centro-Oeste. Observe como a região concentrada, ela já dá uma encurtada, né, se a gente parar para comparar com o Centro-Sul, como também não se respeita os limites estabelecidos pelo IBGE, mas o que seria essa concentração que o Milton Santos traz para a gente? Observa que essas áreas estão mais integradas à economia globalizada, elas estão integradas à economia mundializada. Pense muito bem como o estado de São Paulo se apresenta como sim, aí trazendo a ideia de hierarquia urbana, né? Como uma cidade que tem influência em escala nacional, né? Então ela seria o topo da pirâmide das cidades mais relevantes do Brasil e ao mesmo tempo se apresenta como uma cidade global, ela vai além das fronteiras nacionais e gera um impacto macro, tudo bem? Então observe que essas áreas, reforço o que eu falei já anteriormente, né, quando eu destaquei o Centro-Sul, no que diz respeito a sede de grandes empresas, eventos importantes, grandes centros universitários, a USP se destaca nisso, a Unicamp também, e isso destaca a relevância dessa região e nos dá outro panorama, beleza? Bom, então espero que a região concentrada tenha feito sentido o conceito. A gente vai falar um pouquinho do Centro-Oeste. Você sabe que essa área foi de ocupação mais tardia, né, se comparado aos processos históricos de ocupação do Brasil, e a região Centro-Oeste se destaca hoje especialmente pela agricultura. Essa agricultura é voltada ao agrobusiness e, obviamente, você sabe que o agrobusiness está relacionado a um grande emprego de tecnologia, voltado especialmente para exportação, atender mercados estrangeiros. E alguns pontos são de atenção para a gente. Pensa comigo, por exemplo, que nos anos 60 houve uma ruptura, um ponto de inflexão de mudança no que diz respeito à produção agropecuária. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um evento famoso conhecido como Revolução Verde. A Revolução Verde é uma proposta dos países centrais, destaque para os Estados Unidos, no meio do contexto da Guerra Fria, para quê? Para impedir que países emergentes passassem por uma insuficiência alimentar, ou uma dificuldade em produzir e, consequentemente, inclinassem para o modelo socialista. Bom, essa estratégia deu certo, né? Então, que estratégia é essa? É a partir desse momento que há um impulsionar, uma literalmente revolução no processo produtivo agrícola, onde a gente vai ter a introdução de sementes modificadas, que a gente pode também citar como organismos geneticamente modificados. O que mais? Insumos agrícolas distintos que vão desde agrotóxicos a pesticidas. O que mais a gente pode destacar? Maquinário de qualidade, maquinário em uma escala de produção muito mais assertiva. Isso tudo vai trazer uma mudança absurda nos padrões de produção, nos padrões de consumo e nos padrões de trabalho. Olha que interessante. Isso por quê? Porque tudo aquilo, ou grande parte do que se conhecia, né, especialmente sobre o emprego de mão de obra humana, vai sofrer agora, um impacto com a mecanização. Então a mecanização vai ser latente e, obviamente, a força produtiva vai se deslocar do campo para os grandes centros urbanos. A gente está falando do êxodo rural. Mas pera aí, congela que esse negócio ficou bagunçado agora. Então eu estava falando de da região Centro-Oeste dentro da leitura de regionalização do Milton Santos e já introduzi Revolução Verde. Por que você está falando, professor? Calma. O que eu quero que vocês percebam? Que essa mudança lá dos anos 60, ela, né, gerou impactos em escala global, especialmente em países emergentes ou mercados ou países periféricos. Isso ressignificou o modus operandi produtivo, como já citei anteriormente, e eu só fiz o gancho para a gente conectar como a região Centro-Oeste hoje ela está alinhada a esse modelo de produção com o emprego de toda essa tecnologia, como ele está relacionado à Revolução Verde e como ela impacta para a agricultura brasileira. Você provavelmente já viu o comercial que diz Agretec, Agretop, Agretudo. Então olha a relevância do agro, o Centro-Oeste se apresenta nessa região, nesse cenário, né, relevante e conecta com a ideia do Milton Santos, de uma região onde ela tem sua particularidade e ela merece ser classificada dentro dessa particularidade. Detalhe importante, tá? Que eu quero que a gente guarde aqui. A gente já está conectando muitas coisas, vou sair disso já já.
Quando eu penso nessa mesma região centro-oeste, agora até conectando com a Amazônia, que o Milton Santos fala, a gente tem um cenário positivo, mas também tem um cenário negativo, que são o quê? Os gargalos logísticos do Brasil. Exatamente. Para se distribuir a produção que é gerada pelas demais regiões dentro do próprio país, ou, claro, para mandar para portos para exportação, nós temos o quê? Gargalos, limitações, fragilidades. Isso tudo gera algo que os empresários chamam de quê? Custo Brasil. Exatamente, meu amigo. Produzir no Brasil, obviamente, gera custos demasiados em virtude de toda essa dinâmica logística, esses chamados custos operacionais, que envolvem, claro, a logística, a produção, a aquisição de insumos para a agricultura, tá bom? Então, isso entra em algo que é fundamental para todo país que quer sair na frente no que diz respeito à produção e exportação, que é o quê? Ter a intermodalidade dos transportes. Olha que loucura, a gente está conectando aqui a região do Milton Santos, né, que o Milton Santos classificou, juntamente com a Revolução Verde, o processo agrícola do Centro-Oeste e, ao mesmo tempo, a gente está falando agora de intermodalidade, quando os modais de transporte se interconectam, quando você tem múltiplas possibilidades, né? Então a gente está falando desde rodovias, hidrovias, aerovias, né, dutovias, tudo isso faz parte de um país que tem uma economia saudável, estrutura saudável. O Brasil tem tudo isso? Tem, mas você sabe que ele tem muitas limitações. Destaque para isso, inclusive, eu não citei as ferrovias, né? Que seria as ferrovias juntamente com as hidrovias para um país da extensão como o nosso, elas são fundamentais para o desenvolvimento e para poder ter mais assertividade no escoamento dessa produção, tá bom? Então guarda todas essas variáveis. E eu falei do norte, né? Eu citei o norte e não falei. O que o norte tem a ver com isso, a região Amazônia que o Milton Santos destacou? Meus amigos, pensem comigo o seguinte: essa região, apesar de alguns estímulos governamentais, né, você vai identificar algumas fragilidades históricas. Já falei em outro momento, a densidade demográfica é muito baixa. O que mais que a gente pode identificar? Não há um estímulo macro, né? Não é atraente, digamos, se você receber uma oportunidade, talvez para trabalhar em São Paulo, Curitiba, se você Belo Horizonte, ela seja muito mais atraente, ela é, na verdade, muito mais atraente do que você receber uma proposta para trabalhar em alguns dos estados do norte do país, porque essas áreas não têm esse atrativo em larga escala. Não estou dizendo que são locais ruins para se viver, eu só estou dizendo que são locais que eles não alcançaram um ápice no que tange a urbanização, tecnologia, a ser atraente para se morar, tá bom? Então tudo isso ainda deixa essa região com mais gargalos e, obviamente, gargalos o quê? Logísticos, porque se deslocar em estradas esburacadas, ter que pegar algumas balsas para chegar a algumas áreas do norte do Brasil, são cenários que trazem limitação. Eu tenho uma amiga que foi transferida, o trabalho dela, ela é policial, e ela foi transferida para o norte do país novamente, e ela voltou de carro e ela passou todo esse trâmite que eu estou falando para vocês, foi ano passado, então isso mostra 2025, isso mostra claramente que a gente ainda tem alguns desses gargalos, tá bom? Lembrem também da questão de saneamento básico, pobreza, desigualdade, tudo isso vai mostrar que algumas áreas têm maior dinâmica, maior presença, melhor dizendo, do saneamento básico, e outras dessas áreas, especialmente o Nordeste, o Norte do Brasil, a Amazônia e Nordeste, de acordo com a perspectiva desse geógrafo, ela está aquém. Faz sentido para você? Espero que sim, espero que esteja fluindo. E vamos embora para o próximo bloco. Bom, seguindo dentro dessa ideia de regionalização, o critério agora é diferente. Eu quero que a gente avalie agora a disposição hídrica do Brasil, ou melhor, as regiões hidrográficas. Olha que curioso, a gente falou já sobre o conceito de bacia hidrográfica, você sabe sobre esse conceito, a área delimitada por um rio principal, seus afluentes, a influência do relevo, interflúvio ou divisor de águas para a distribuição dessas águas. Já a região hidrográfica é uma classificação que ela tem uma perspectiva, o quê? Tanto política, econômica e social. Como que os governos avaliam algumas áreas, né, no que diz respeito à presença de bacias hidrográficas e como ocorre o cuidado, como ocorre o gerenciamento do recurso hídrico, recurso tão importante para a dinâmica de um país. Obviamente, tanto para o abastecimento populacional, mas também voltado para quê? Para a produção de energia. O
Então, como é essa dinâmica no Brasil? Bom, esse mapa mostra pra gente algumas das várias áreas hidrográficas do Brasil, né? E como elas impactam áreas distintas do nosso país e como isso impacta a economia do nosso país, e isso importa bastante, né? Então, obviamente, vamos falar da maior do mundo, já que a gente puxou o gancho da Amazônia anteriormente. Essa bacia hidrográfica, essa região hidrográfica é marcada por um volume absurdo, sendo o maior volume hídrico do mundo. Ela possui o que é uma extensão significativa, já que o norte do Brasil tem uma extensão significativa e ela é intensamente abastecida. Afinal de contas, está na linha do Equador, tem uma incidência solar expressiva juntamente com o processo de evaporação e evapotranspiração que vai favorecer chuvas constantes na região e abastecer essa área, né? Então lembra disso que é importante, sempre que um rio é abastecido, a gente chama isso de regime de alimentação. Como é que pode ser o regime de alimentação? Ele tanto pode ser pluvial, com água das chuvas, ou ele pode ser também o quê? Nival, com água das neves. Professor, mas para que falar disso? A gente está na Amazônia, uma área tão quente que tem a ver nival. Senhoras e senhores, lembrem o seguinte, o derretimento da geleira da Cordilheira dos Andes vai, especialmente na porção do Peru, vai trazer águas para abastecer o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume, brigando ali extensão pareado com o rio Nilo, né? Então olha que coisa curiosa. Então esse é o regime que a gente tem, um regime um pouquinho nival e a maior parte pluvial. O que mais eu posso falar? Essas áreas são marcadas por uma presença significativa de planícies. Só que você fala, tá, peraí, se são planícies, então é bom, rios de planície são bons para a navegação, boa navegabilidade. Eles são bons para a produção de energia? Normalmente não, com exceção da Amazônia, que é uma anomalia. Por quê? Porque o volume de água é significativo demais. Então aí se tem o maior volume, o maior potencial hídrico não explorado. Volta. O maior potencial hidrelétrico não explorado. Como assim? Há um potencial para se produzir energia, mas não se usa na totalidade. Isso por um motivo óbvio, né? Lembra que a gente falou que uma das menores densidades demográficas estão nessa região? Então não faz sentido você explorar esse potencial no seu máximo, já que você não tem uma demanda tão expressiva. Tem demanda, desde a questão da mineração, que você usa um percentual significativo de energia, até, claro, abastecer as populações locais. Mas não se compara com, por exemplo, a bacia do Paraná, que observa no mapa aí como ela abarca as principais áreas consumidoras do nosso país, não só consumidoras, mas também áreas que têm o quê? Uma grande indústria, e isso tudo impacta diretamente na economia, obviamente no abastecimento e obviamente no quê? Numa coisa chamada estresse hídrico. Essas áreas vão ser intensamente o quê, pessoal? Elas vão sofrer muito, porque usa-se de maneira intensa em virtude da demanda intensa que se tem. Então observa como aqui a gente já tem um potencial grande, não tão grande obviamente como o potencial amazônico, mas um potencial muito utilizado, tá? Em virtude da elevada demanda. Só isso que a gente tem para falar dessas áreas? É claro que não. Se você perceber um pouquinho mais ao sul, nós temos o quê? A bacia do Paraguai. Olha como ela impacta a nível geopolítico o nosso país. Olha que curioso observar como ela passa ou envolve outros países, países sul-americanos, e olha que curioso, são os países que estão relacionados a quê? Ao Mercosul. Então, do ponto de vista de escoamento da produção, integração entre essas áreas, ela é fundamental e merece a nossa atenção. Só essa merece atenção? Obviamente não, né? Vamos falar do Chicão? É a bacia do São Francisco, a região hidrográfica, melhor dizendo, do São Francisco. Senhoras e senhores, essa região hidrográfica merece muita atenção, porque o rio que mais se destaca, obviamente, é quem? É o Rio São Francisco. Então tem vários rios em uma bacia? Obviamente, né? Lembra, ou se você nunca ouviu esse exemplo comigo, a usar a sua mão como referência é um ótimo caminho. Observe que nossa mão tem linhas mais espessas. As linhas mais espessas eu gosto de dizer que são os rios principais. As linhas que têm uma menor espessura e vão se interconectando com as mais espessas, é genial, né, a natureza? Eu chamo de quê? De afluentes. Por quê, galera? Porque está muito relacionado com essa ideia que a gente tem entre os rios. Então essa linha mais espessa aqui representaria o São Francisco, e você fala, e daí? E daí, meus amigos, que o São Francisco é o chamado Rio da Integração Nacional,
A sua nascente se dá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, mas tem uma particularidade sobre ele, na região, especialmente no sertão. Ele abarca várias regiões, mas o sertão merece atenção. Por quê? Porque ele é um rio perene, em meio a uma área com muitos rios intermitentes. A ideia de perenidade é algo que não acaba, você sabe, soma-se isso ao quê? A esses rios que vão falhar em algum momento e ele acaba sanando essa necessidade, né? Necessidade o quê? Hídrica da região. E dentro disso a gente pode falar, obviamente, do quê? Do projeto de transposição, que é justamente direcionar o curso desse rio, que é perene, que é contínuo, para áreas que não têm acesso contínuo à água, especialmente para o agricultor sertanejo, que sofre bastante. É só o agricultor sertanejo, é só em pequena escala que se usa essas águas? De maneira nenhuma, essas escalas são usadas, essas águas são utilizadas em escala maior, tanto que o Nordeste, e especialmente o sertão, tá? Tem se tornado referência produtiva em produtos agrícolas que historicamente são produzidos em outras áreas do Brasil, tá bom? E claro, a gente não pode esquecer também da bacia do Tocantins-Araguaia. Olha como ela abarca uma porção significativa do nosso país e projetos de mineração vão ser positivamente impactados por essa bacia, além do abastecimento, claro, dessa área do país. O que eu quero que vocês guardem também, meus amigos? Percebam que o relevo é um componente fundamental, né? A gente falou da região amazônica com os rios de planície, a gente sabe que o Brasil é marcado por uma presença marcante de planaltos, e os rios de planaltos são importantes, principalmente para a produção de energia, vão dificultar, não impossibilitar o quê? A navegação. Por que não vão impossibilitar? Porque a gente sabe que tem a tecnologia de eclusas que pode sim ser usada a nosso favor. Mas o que eu quero que vocês guardem, especialmente algo óbvio, né? De modo geral, podemos ter exceções? Sim, mas de modo geral, na maior parte das vezes, as nascentes se dão nas porções mais altas do relevo, né? Então nós temos o curso superior do rio e o curso inferior. O curso superior é marcado por essas quedas d'água, né? E uma maior intensidade no que diz respeito à força, ao deslocamento dessas águas. E em contrapartida, o curso superior já é marcado, o curso inferior já é marcado por uma desaceleração do fluxo dessas águas, tá? Então é uma marca forte aí também dos rios brasileiros. São volumosos, caudalosos, em grande parte perenes e bem alimentados no regime fluvial. Pessoal, essa aula tá gigante, eu sei, e agora a gente está indo para a reta final. Vambora? Bom, pensa comigo então, pegando esse gancho ainda de regionalização, né, a gente consegue ver esse cenário também onde? Estados Unidos da América. Bom, pensa comigo, você talvez já tenha ouvido falar sobre Rust Belt, Manufacturing Belt e Sun Belt. What is this? Bom, essas áreas também estão relacionadas a espaços segmentados dos Estados Unidos, com exceção do Rust Belt, você vai entender por quê. Que estão voltados para a produção. A ideia de belt é um cinturão. E a gente já viu isso, ou você vai ver em algum momento da sua vida, os belts voltados para o agro, né? Então tem Wheat Belt, Cotton Belt, Corn Belt. Então cada um dos cinturões, Orange Belt, Dairy Belt, cinturões voltados para a produção agrícola, leiteira, pecuária nos Estados Unidos. Mas eu quero pegar o gancho e falar sobre indústria, tá bom? Então o Manufacturing Belt é uma área, galera, que historicamente ela ajudou muito no processo de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. E conecta-se isso à ocupação na porção leste com as antigas 13 colônias e posteriormente o desenvolvimento que foi acontecendo naquela área. Tá? Então essa área cresceu bastante, foi o cinturão industrial, ajudou na indústria automobilística. Os Estados Unidos cresceram muito nessa área e eles foram principalmente favorecidos por algumas ações ou alguns cenários. O primeiro cenário é o cenário geográfico. Observe então que próximo a essa área tem a região dos Grandes Lagos, que permite o quê? A presença de recursos mineralógicos, especialmente o ferro, que ajudou no processo industrial. O que mais? O favorecimento hídrico para você não só abastecer a população, mas usar como rota de escoamento, né? Escoamento dessa produção, que os Estados Unidos inclusive fizeram um canal no ano de 1825, o canal Erie, que permitiu o quê? O escoamento, integração com o Porto de Nova York e acesso ao Oceano Atlântico. Então olha como componente geográfico, também as áreas de planície favoreceu intensamente a produção estadunidense. Só isso? Claro que não. Políticas públicas, né? O protecionismo. O que os Estados Unidos fizeram? Cara, vamos proteger a nossa indústria nacional, então eles aumentaram a taxação quanto à entrada de produtos estrangeiros à época, né? Olha a gente falando
do país que é referência no livre mercado, livre comércio, usando o protecionismo como uma ferramenta, usaram e deu muito certo. Então isso favoreceu a indústria local e, claro, muitos incentivos por parte do governo para quem quisesse produzir na região. Então isso ajudou a região a explodir de forma positiva, agregou muito para a economia americana, juntamente com a região dos Grandes Lagos. E aí eu citei um outro nome, né? Rust Belt. Por quê? Porque nesse mundo da economia geopolítica, tudo vira de uma forma muito rápida. O Rust Belt, galera, é chamado e aí de cinturão da ferrugem, porque é um termo pejorativo para destacar essa região que antigamente ela foi muito positiva, mas ela foi perdendo espaço. Que região você está falando, professor? É o Manufacturing Belt, que um dia foi a referência, ela perdeu espaço para outra região dos Estados Unidos. Quem? O Sun Belt. Então o desenvolvimento voltado para tecnologia, o setor quaternário da economia, ele favoreceu o que, galera? Uma nova composição econômica, enriqueceu o oeste americano, conecta assim com a marcha para o oeste, mas obviamente já num período mais avançado, centros de tecnologia, pesquisa, a formação do Vale do Silício, tudo isso ajudou o Sun Belt a se desenvolver. Só para você ter uma ideia, um dado alguns anos atrás dizia que o PIB da Califórnia era superior ao PIB do Brasil. Cara, a gente está falando do quinto maior país do mundo, um país continental, que estava perdendo para o estado dos Estados Unidos. Então olha como essa relação econômica ela é dinâmica, ela é fluida, mas também olha como os conceitos geográficos, como de região, se fazem presentes, tá bom? Espero que essas aulas tenham feito sentido para você, que você consiga estudar com muita qualidade, e é isso aí. Grande abraço, valeu, até a próxima!